sexto ano, boa tarde. Na aula passada, nós havíamos comentado, né, e combinado, de que essa nossa próxima aula seria sobre resenha crítica, que serviria para tirar as possíveis dúvidas que vocês tiveram ao realizar a atividade desse gênero. E aqui estamos. Não recebi muitas mensagens, como eu já disse a vocês, dos alunos, mas as que eu recebi eu entendi que foi o ponto que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade, tá bom? Então vamos lá, resenha crítica, apenas uma retomada. Resenha crítica, podemos considerar, alguns chamam também de resumo crítico, né? Porque lá na aula passada eu coloquei essa diferença para vocês entre resumo e a resenha crítica, tá? O resumo você faz um texto sem tirar nada nem colocar do texto, e a resenha crítica você vai colocar, além do contexto da coisa resenhada, do objeto resenhado, você vai poder colocar o seu posicionamento. Precisa ter uma referência, né? Essa referência é o objeto, é a coisa resenhada. Pode ser um livro, um filme, uma peça teatral, qualquer uma outra coisa do seu conhecimento. É de extrema necessidade, é primordial, uma coisa necessária que você conheça o objeto resenhado. Não adianta você falar de uma coisa se você não tem conhecimento, você não vai saber argumentar. Então, por isso você precisa ter uma referência do seu conhecimento. Caso você não conheça, você precisa pesquisar, você precisa ler sobre ele. Olha só, esse tópico aqui, ó. Precisa saber o conteúdo, ter criticidade, né? Se é bom ou se é ruim. Essa criticidade é o teu posicionamento a respeito do que você está resenhando. Se é bom, se é ruim, se você recomenda, se não, vai depender do que você achou. O fato de você assistir a um filme, por exemplo, e aí você vai precisar fazer uma resenha crítica desse filme. Você não vai dizer que o filme é bom somente porque você vai resenhar sobre ele. Não. Você vai fazer uma resenha e você vai colocar realmente o teu ponto de vista. Você vai dizer se você gostou ou não, a tua criticidade. Daí a importância de você conhecer para poder dizer se é bom ou se é ruim, é o teu posicionamento. Bom? Tudo bem até aí? Ótimo. Então, resumo crítico, conhecer, ter o objeto, a coisa ser resenhada, ter o teu posicionamento, você vai saber se é bom ou se é ruim. Até aqui, tudo bem, né? Vamos lá. A estrutura da resenha, ela tem o título, a introdução, desenvolvimento, que vamos ver já já, e a conclusão. O título, olha só, eu coloquei entre parênteses aqui, caso vocês confundem, tá? Não precisa ser o nome do objeto criticado. Pode ser criado um título sugestivo. Se vocês, por exemplo, novamente a história do filme, se vocês forem resenhar sobre um filme, você não precisa colocar o título do filme quando você for resenhar. Você pode criar algo novo ao filme criticado. É lógico que você também não vai deixar o título incoerente. Você vai procurar um título que tenha a ver com o que você está resenhando. Mas não precisa ser exatamente, por exemplo, vai resenhar sobre o Titanic. Eu não preciso colocar lá o nome Titanic. Eu posso criar um título baseado no filme, tá? É um título relacionado ao contexto, tá certo? Só que eu não posso fugir ao que eu estou resenhando, não posso ser incoerente. A introdução. Na introdução tem a ficha técnica, que são as informações sobre o que você vai resenhar, tá certo? Então você vai colocar lá, se for, por exemplo, um livro, ou um filme, ou uma arte, né, que você vai resenhar, você vai colocar o nome do autor, as pessoas que participam, se for do filme, o diretor, o elenco, a quantidade de duração. Então, todas essas informações são importantes para quando a pessoa for ler o teu texto, ela ter uma ideia realmente e ela vai saber, a partir da introdução, ela já vai ter um conhecimento que você conhece, do que você está falando. Então, a pessoa vai ficar mais segura, ela vai saber a duração do filme,
o elenco. Ali já vai começar a chamar a atenção. Isso é uma ficha técnica, né? As pessoas que participam ali daquele primeiro momento do filme. E na introdução também você vai fazer um breve resumo da história, por que chamou sua atenção, se é realmente bom, se vale a pena, se a linguagem é condizente com a situação. Observe, pessoal, que eu estou falando mais a questão de um filme, mas vocês sabem que não é só filme, tá? É livro, é peça, é qualquer uma outra coisa. O filme que eu estou falando é só como exemplo, tá bom? E aí você vai, na introdução, você vai fazer um breve resumo da história, né? Por que chamou sua atenção, se é realmente bom, se vale a pena ler, o que ela pode ser levado, o que pode trazer de ensinamento, o que não pode. E aí você vai colocando. É lógico que tem que usar uma linguagem formal, tá bom? Tem que ter cuidado com a forma que você vai redigir a tua resenha. Desenvolvimento. São os argumentos, explicitar o que chamou sua atenção, né? O que tinha de interessante, a linguagem, observe que eu falei da linguagem agora, utilizar trechos de outras fontes para fortalecer as ideias. Esses argumentos, é o que eu falei também lá no início, se eu não conhecer o que eu vou resenhar, eu vou saber falar sobre ele? Não vou. Então, eu só vou saber argumentar se eu realmente conhecer. Então, é interessante ter conhecimento. Se for um livro, é necessário que eu tenha lido, é necessário que eu conheça o autor, tá? Os personagens, onde ocorre a história, por que ocorreu, por que o autor fez aquela história, o contexto histórico. Então, eu preciso conhecer tudo que vem antes ali da obra estar pronta. Eu preciso conhecer um pouquinho para eu poder e de repente conhecer alguns outros livros ou outras histórias, outros autores que falam a respeito do mesmo tema, para eu poder utilizar trechos, olha aqui, ó, para eu poder utilizar trechos de outras fontes, pode ser de livro, pode ser de filme, pode ser de autores conhecidos, renomados, tá bom? Se não, eu posso pegar, comparar com outros filmes que eu porventura tenha assistido, viu? Então tudo isso é válido na hora de criticar. É até interessante mesmo essa colocação. E só lembrando que quando vocês forem colocar o trecho de uma outra pessoa na resenha de vocês, ou colocar um outro texto que não seja ali daquele mesmo, você precisa colocar entre aspas, porque ali você está deixando bem claro que é um trecho de um autor. Ou você pode colocar segundo, autor tal, né? E aí você menciona o trecho dele no seu texto, tá? Não é interessante deixar sem um destaque, porque isso pode ser considerado como um plágio, como uma cópia, e não é legal, tá? Então, explicitar, né, esses argumentos, explicitar o que chamou a atenção, mostrar o que tinha de interessante, a linguagem, como eu já falei. E a conclusão, esse convidar ou não a pessoa a participar do texto da obra, é no caso, se você tiver gostado do seu texto. É lógico que na conclusão, você vai deixar bem claro que é um livro bom ou que é um filme bom e vai dar a entender às pessoas que vale a pena ler, tá? E se não for bom, se você não tiver gostado, é lógico que a sua opinião pode ser diferente da outra. Então, se você não tiver gostado, você vai deixar bem claro na conclusão que não vale a pena, que ele não traz um conteúdo interessante, que ele de repente não condiz com a realidade abordada, que ele não traz nenhum ensinamento, que não vale a pena, não tem nenhum fundo pedagógico, né? Então vai depender da forma em que você vai achar, o que você achou, o teu ponto de vista, é a tua criticidade. Pessoal, um outro ponto importante que deve ser levado em conta é respeitar a forma com que você coloca esses argumentos. Observe que se eu não gosto de uma coisa, eu não posso colocar de todas as formas. Já disse a vocês isso anteriormente. Eu tenho que saber me posicionar, eu tenho que respeitar a obra alheia. Então, eu não posso denegrir a imagem, eu não posso denegrir uma obra, eu não posso denegrir um filme. Você precisa lembrar que é algo de uma outra pessoa. Eu apenas não gostei, eu tenho o direito de não gostar, mas eu tenho a obrigação de respeitar, tá bom? De colocar o meu posicionamento
mas respeitando o meu limite, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, que tenha esclarecido. Observe que eu coloquei aqui de modo geral e os pontos, só que de mais fácil entendimento, tá? Acredito que esteja mais simples e os pontos que devem ser levados em conta para produzir o texto de vocês. Por enquanto não tem atividade, nós só fizemos realmente uma retomada da resenha crítica. Espero que eu tenha atendido as dúvidas de vocês e se não tiverem, por favor, me avisem para eu saber onde eu posso ir direto ao ponto. Tá certo, pessoal? Então, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.